Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, está no ar o programa Geração Solidária, programa que chega na tua casa toda quarta-feira às 20h30 pela TV Candidez. Nós temos esse encontro marcado. É os domingos 10h30 da manhã, claro, tem reprise da semana do programa inédito. É vocês que constroem Geração Solidária conosco, sugerindo, dando sugestões, participando por mensagem. Continue a participar do programa, vocês internautas e vocês telespectadores. Tá bom, quero abraçar também Itapecerica. TV Itapecerica agora está representando o nosso programa. Quero abraçar o Armando e toda a equipe da TV Itapecerica. Então você não pode sair daí, porque daqui a pouquinho vamos voltar com o nosso primeiro convidado, tá bom? Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas, elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Olá, está no ar o programa Geração Solidária, que chega na tua casa toda quarta-feira. Nós temos encontro marcado. E cada programa, ele é rico em informação. A gente traz vários temas. Eu tenho um prazer muito grande de abrir meu programa de hoje, que está aí na sua casa na quarta-feira e domingo também na reprise. Vai estar, passando para vocês poderem curtir. E vocês, internautas, eu tenho esse prazer de receber aqui no Instituto TV Candidez, no nosso programa, meu grande amigo naturopata Ramon de Assis. Ramon, obrigado mais uma vez de nós partilharmos com o nosso telespectador e nosso internauta os temas ricos da naturopatia, E essa semana, ontem, encontrei com a dona Helena e a dona Maria Nália também de Nova Serrana, sempre fala, acompanha o programa seu e tal, gosto muito quando você está conversando com o doutor Ramon, o naturopata. Ontem a dona Helena também falou, lá do bairro Tietê. Gosto demais da participação, você como profissional da naturopatia, o Ramon de Assis lá, acompanha toda semana. Então, por essas pessoas que dão sugestões sobre temas, e a naturopatia ela é muito rica, com os temas que você traz, porque ela nos apresenta várias formas de cuidar bem da saúde, Você cuidar bem desse santuário que é o corpo, Com certeza. Obrigado, Ramon, mais uma vez estar conosco, viu? Obrigado também, Geraldinho, pela oportunidade, Sim. E é sempre um prazer estar do seu lado, levando essas informações para todo mundo. E esse carinho, que a gente recebe dessas pessoas que manifestam, Seja através de você, ou mesmo quando nos falam também, é muito gostoso isso, E isso nos incentiva cada vez mais a levar mais essas informações que a gente julga ser tão importantes. Sim. Como você disse, é uma vastidão ali, São muitas possibilidades de trazer essas informações dentro da naturopatia. Eu falo que se as pessoas refletirem sobre... Eu falo que a naturopatia não é só uma formação acadêmica, não é só um sistema naturista e terapêutico de tratar as pessoas de quaisquer doenças, mas é também, além da promoção da saúde, é um estilo de vida. Eu sempre falo, você passa dietas
Não, eu não passo dietas, né? Quem faz isso maravilhosamente bem são os nossos queridos nutricionistas. Mas nós propomos um estilo de vida, né? Que é para a gente adotar para sempre, para todos os membros da família. Sim. E mudando esse estilo de vida, com certeza os frutos disso são mais saúde, sempre mais saúde. Sim. E é legal, então a gente ter esse feedback das pessoas é um carinho muito bom, né, que a gente recebe. E hoje, Geraldinho, até baseado nisso que você acabou de dizer, né, porque se a gente for trazer tudo que a natureza nos proporciona, né? Claro que com o filtro aí da ciência, né? Que está aí para isso, né? Para pegar, não só para a gente fazer um bom uso de um alimento que é gostoso, mas também de ter um enfoque de tratamento, de prevenção, de promoção de saúde com aquele alimento. E hoje eu vou fazer esse destaque, né? Como eu falei, é uma vastidão, mas hoje eu vou falar carinhosamente do nosso querido ovo, né? Os benefícios do ovo. Como eu falei que a naturopatia é um estilo de vida, o que eu vou propor para as pessoas? Já vou abrir propondo. Substituam o seu café da manhã, o seu desjejum, por ovos. Sim. É uma unanimidade, Geraldinho, entre naturopatas como eu, nutrólogos, endocrinologistas, nutricionistas, todos são unânimes. Então, tem uma afinidade. Não, mas é só ovos. Não, você pode colocar algumas coisas. Se você fizer um omelete, por exemplo, você pode colocar alguns vegetais que combinam bem ali com o omelete, né? Já bem diz a minha esposa, Rosângela, né? Que sabe preparar um omelete com diversos vegetais, né? Então, enriquece o omelete, que aí sim é uma boa proposta. Pode adicionar sementes nesse preparo do ovo, dependendo da forma que você vai preparar, uma semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. Então tem diversas formas que tem isso. Ramon, eu gosto de ovo e não enjoo, então coma ovos no seu desjejum todos os dias. É uma proposta. Ótimo. E por quê? Por que minha proposta? Primeiro ponto, Geraldinho, hoje não só a diabetes, mas também a chamada resistência insulínica, porque a pessoa pode ter ali uma glicemia baixa, uma glicose em jejum normal, uma hemoglobina glicada normal e ter uma insulina alta, o que aponta a chamada resistência insulínica. E a resistência insulínica, a médio ou longo prazo, pode trazer a diabetes, mas ela pode trazer outras doenças que as pessoas nem fazem ideia que também são causadas por resistência insulínica, por mau uso do açúcar e dos carboidratos simples. Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. A pressão alta, se perguntar de prontidão para qualquer pessoa, inclusive para profissionais da área de saúde, o que mais causa pressão alta? A resposta que vem na cabeça das pessoas, sal. E o sal, ele causa menos hipertensão, o sal ruim, o sal refinado, causa menos hipertensão do que o açúcar. Olha. O açúcar e o que vira açúcar no nosso sangue, que é o quê? Carboidratos simples, os farináceos, as massas, arroz, macarrão, angu e tudo mais, vira açúcar no nosso sangue, isso pode ser maior causa da hipertensão comum do que o próprio sal refinado. E nesse pico glicêmico, você vai predispor o seu organismo a diversas doenças. Não se iluda que vai ser só a diabetes. Pode ser o hipotireoidismo, que é uma disfunção das mais comuns, a tireoide. Pode provocar ali as inflamações crônicas, depois a gente vai falar sobre isso no outro tema, as inflamações crônicas como artrites, artroses, que já é uma consequência de uma artrite crônica, uma doença autoimune, como artrite reumatoide, como as próprias tireoidites, né? A psoríase, o vitiligo e lúpus, tantas doenças provindas de quê? De processos inflamatórios gerados pelos picos glicêmicos da má alimentação no desjejum. Então, quando você come ovo no desjejum, você não erra. E além disso, o que o ovo oferece? Melhor fonte de proteína. Ele tem astaxantina, tem luteína, que são substâncias maravilhosas para a saúde oftálmica, ajuda na prevenção de doenças maculares dos nossos olhos, ajuda a fortalecer, né, a saúde oftálmica, e de forma que muitas doenças que as pessoas estão tendo hoje dos olhos podem não ter mais se ela comer um ovo por dia. O ovo também tem a colina, que é uma substância neuroregeneradora.
ela trabalha na regeneração das células neurais, melhorando aí a concentração, a inteligência, melhora a memória. Crianças de 6 meses até 3 anos de idade que ingerem ovos todos os dias, claro que proporcional à idade, ao organismo dela, tem muito mais inteligência do que as demais crianças. O ovo ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim do nosso sangue, Sim. ajuda a reduzir o triglicérides. Ele é um protetor cardiológico. Ele, não dando pico glicêmico, preserva a saúde do pâncreas. Sim. Então, quer dizer, ele não dá pico glicêmico, ele ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque ele dá saciedade, porque toda proteína promove saciedade, e a pessoa que come um ovo, ela não vai ter fome por muito mais tempo do que aquela que come um pão. A pessoa que come um pão, 1h30, 2 horas depois, ela está morrendo de fome quando não está tremendo por queda de glicose. O ovo, você vai ficar 4, 5, 6 horas sem comer mais nada, porque fica saciado, não vai ter queda de glicose, porque assim como ele não dá pico de glicose, não dá queda de glicose. Porque o que dá pico, que é o carboidrato simples, também dá queda de glicose. E o ovo ainda, ele é completo para a parte nutricional do nosso organismo. Então, o ovo é uma excelente proposta para prevenir e tratar diversas doenças. Agora, eu não estou falando de qualquer ovo. Ah, tá. Ovo, muita gente fala, eu já sei o que ele vai falar, ovo caipira. Só que não é qualquer ovo caipira, porque o ovo que a galinha caipira bota é um ovo que é chamado de caipira, mas a pergunta é, o que a galinha caipira come? Porque quando a galinha caipira come predominantemente ração, é óbvio que aquele ovo não vai ser o autêntico caipira. Então, a Rosângela até me cobra muito, falando assim, cuidado, porque a gente sabe que tem diferença de valores, nem todo mundo tem acesso. Mas eu acho que a demanda, quando aumenta também a oferta. Então, se as pessoas começarem a cobrar o ovo caipira, chegar para o produtor, olha, o seu ovo é caipira? E você cria sua galinha com o quê? Porque se for com milho, quando as galinhas pastam, esse é o autêntico ovo caipira. Mas quando o produtor usa muita ração, e a gente sabe que em alguns momentos precisa usar, mas tem que ser controlado, para que esse ovo não perca as principais propriedades medicinais dele. Ramon, não como ovo ou como ovo de granja? Come o ovo de granja. Também, é o que eu falo, melhor do que comer o pão, os farinados. Exato, até porque, como eu acabei de dizer, não vai ser fácil nós encontrarmos um ovo caipira de fato, né? Como eu tenho essa oportunidade, porque o meu sogro, minha cunhada produzem esses ovos caipira. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, nossa, o Ramon falou que é melhor que seja o caipira. É melhor, mas na falta do caipira, que seja o ovo de granja. Então tá bom. Mas tentem procurar o ovo caipira, que já não tem tanta diferença de valores, dependendo da época do ano, e vai ser muito mais saudável. Vamos mudar esses hábitos, acho que é bacana, precisa muito, né? Com certeza. Obrigadão, meu amigo. Obrigado por esse tema de hoje, e semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser. É isso aí, pessoal, não sai daí que estão voltando já já. No frango assado Dom Mineiro, você encontra o frango assado suculento, tropeiro delicioso e maionese de dar água na boca. Funcionamos sábados, domingos e feriados e levamos até você pelo iFood. Peça agora com Celinho ou Letícia. Estamos na Alameda Rio do Peixe, 192 no bairro Tietê. Frango assado Dom Mineiro, sabor que reúne a família. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Taxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Tudo bem, de volta ao programa Geração Solidária. Então, Renato, obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez, participar com a gente do programa Geração Solidária. Há quase 15 anos o programa já está no ar, aqui na TV Candidez, e a gente constrói com muito amor, sabe, Renato? Eu coloco para a minha vida o seguinte, que quando eu pensei no Geração Solidária, eu pensei em algo que pudesse somar para as pessoas que estão do outro lado, em profissionais que viessem, né, e contasse, e participasse da vida da comunidade, das pessoas lá, né, falando de temas que são tão importantes para o seu dia a dia.
E as famílias hoje, toda a sociedade precisa muito de ter esse momento de reflexão para falar desses temas. Um dos temas, Rico, que nós conversamos, né, nos bastidores, né, que é um tema que é do momento, né, e infelizmente, né, necessita muito de informação para um suporte para as famílias, né, que a ansiedade é um desses temas de hoje, é isso que nós vamos conversar. Exatamente, Geraldinho. E você falando, dando essa abertura da função da geração solidária na vida das pessoas, na casa das pessoas, é exatamente essa reflexão, né, de mostrar para o outro esse movimento. Sim. Por isso que eu falo que quem não passa por desafios na vida, Sim. quem não tem situações a desenvolver, quem não tem conflitos a se entender, quem não tem uma história, né, que desde o momento que a vida ela é compactada em etapas, cada etapa traz para a gente situações positivas Sim. e de desafios. E o programa ele traz isso de uma forma muito bacana, porque é um movimento dos Sim. grupos, da música, das ações sociais, ele mostra o mundo em ação. E eu falo que quanto mais a gente busca ações do nosso dia a dia que nos movimenta, nós estamos nos curando, porque a cura ela passa pelo movimento. Eu falo muito no consultório, quando a gente diagnostica um sintoma, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é o título, é o nome. Sim. Isso é da medicina. Sim. Eu tenho que pensar sobre os componentes que trazem ansiedade, né? Frustrações, angústia, medo, tristeza. Esses são os componentes sinápticos. E aí, de repente, essa tristeza, ela vira um deitar. Deitei. Sim. Estava tão triste que eu não tive ânimo de ir para a escola, que eu não tive ânimo de estudar, ânimo de trabalhar e eu deito. A tristeza, a ansiedade, ela não nos assusta como profissionais. O comportamento que a tristeza nos leva assusta, que é o leito, é a cama, é o total desânimo. Uma autocobrança do indivíduo para as conquistas que a vida, que ele espera da vida, e às vezes em alguns momentos ele se cobra demais, isso pode levar à ansiedade. Eu tenho que chegar àquele foco, eu tenho uma meta, eu não alcancei essa meta, ele quer alcançar essa meta lá no futuro hoje. E aí, essa rotina exagerada, muito rápida, pode levar à ansiedade? Muito. Vamos pegar agora, para quem está nos assistindo, para dar uma pausa no que está fazendo, para entender esse contexto. Nós somos feitos da memória. Sim. Então a memória, ela começa a ter uma função biológica de 4 ao 7. Sim. Nós falamos que o nosso hipocampo, que é onde passa a memória, começa o nosso gravador mental. Então de 4 ao 7, o hipocampo põe isso no sistema de alerta e o hipotálamo passa a memória. Então nós somos essa construção. Vamos pensar que de 4 ao 7, nós fomos crianças muito cobradas. Sim. Cobradas a dar certo, cobradas com notas boas, cobradas a ser perfeitas, sempre muito boazinha. Aquela criança que não pode extrapolar o conceito da infância. E aí estão sempre muito podadas. Tem muito rigor, muita lei no sentido de imposição, não no sentido de correção. É outra linha. Sim. E aí essas crianças crescem sempre tendo que buscar ser sempre melhores, melhores, melhores. É uma eterna busca do melhor. Entendi. Então, tudo que elas conquistam, elas estão sempre numa expectativa muito alta. Sim. Então, se eu não tirar 90%, eu não sou boa. Se eu não tirar 100%, eu não sou boa. O 80% é inatingível no sentido emocional, que se eu tirar 80%, a minha frustração é grande. Porque a minha meta de 4 ao 7 é ser perfeição. E de 7 aos 13 eu tenho que ser perfeito. Entendi. E a gente sabe, por vias da vida, que nós estamos no mercado de trabalho, num momento de competição com as pessoas. Isso tudo faz parte da nossa vida. Sim. E é onde que a gente vê que a ansiedade aumenta, porque eu tenho que provar para o outro que eu tenho que ser bom o tempo todo, eu tenho que conseguir o melhor o tempo todo. E a gente se aceitar dentro de falhas, perdas, lutos, abandonos, términos de relacionamento, mudanças de vida, mudanças de emprego, demissões, está levando as pessoas ao adoecimento extremo desse sentimento. Não está sabendo lidar com o sentimento de mudança. E a vida ela é feita de mudança todos os momentos.
E a gente aceitar que as mudanças existem e que às vezes eu vou ter que ceder, às vezes eu vou ter que entender que o outro não é obrigado a estar comigo. Sim. Que o outro não tem esse lugar do tem que ser assim. Não, está assim. Então a gente ter paciência de nos entender dentro dessas fases traz todas as memórias de infância. Então nós somos hoje memórias. E se a gente não trabalha quem sou eu com as minhas memórias, eu posso me perder. Olha um caso muito interessante que teve no consultório há um tempo atrás. Ela sempre era cobrada a ajudar em casa. E é bom, a gente tem que ajudar dentro de um controle. Mas dentro do que é igual. Eu ajudava muito, meu irmão tinha a mesma condição, ajudava pouco. Então era cobrado para mim. Eu tinha que fazer. Sim. O outro não era tanto. Não era o mesmo peso, a mesma medida em casa para todos. Sim. E o cérebro entendeu que se eu tiver mais condições, eu tenho que ajudar mais. Mas a minha condição e a do outro era igual. Então ele começou a ter uma autossabotagem de nunca poder ter dinheiro. Então ele sempre devia. Ele ganhava bem, mas sempre estava endividado, sempre tinha dívidas. Porque a memória entendeu que se eu tiver condições, eu tenho que fazer para os outros. Então, uma vez a mãe disse, olha, você tem mais dinheiro, ajuda sua tia, ajuda seu primo que está passando dificuldade. Fulana fez um empréstimo no banco, sua irmã não consegue pagar, ajuda sua irmã. E ele começou a se pôr nesse lugar de sempre ter que fazer para os outros. E aí, hoje, o que acontece? Né? A cobrança. Ele tem condições de ter coisas boas e se sabota o tempo todo que eu não posso ter. Porque se eu tiver, não é meu, é para o outro. E isso faz com que a pessoa perde o controle financeiro e não dá conta de firmar com nada. Entendi. Porque há uma cobrança embutida numa memória. Por isso que a gente fala que o trabalho terapêutico é a gente entender memórias. Entender que comportamento é esse. É como se fosse um bloqueio? É bloqueio? Não, né? Passa pela linha do bloqueio porque o hipocampo faz isso. O hipocampo é o nosso sistema de memória quando, às vezes, quem está nos assistindo tem dificuldade de tirar a carteira de motorista. Olha como é que isso é bacana no cérebro. E aí, faz as aulas muito bem, treina, o instrutor fala, nossa, você está muito bem na direção. Mas no dia de tirar a carteira, que o instrutor está lá, tem isso, Geraldinho, você com toda habilidade, toda estratégia. E aí tem uma memória aí. Aí essa pessoa, o dia que o instrutor vai, ela pega a direção, consegue sair bem, de repente a perna esquerda começa a tremer e o carro morre. Essa perna esquerda, quando ela treme, o sistema nervoso central dela aconteceu comigo, viu? Liga no cérebro. Pronto. Aí ela chega no consultório e fala, Renato, já tentei 18 vezes. O que está acontecendo comigo? Primeira coisa, vamos entender suas memórias. Você lembra de alguma recordação de um acidente que você viu? Ou de uma carreta que tombou próximo? Aí, na hora, ela fala, não lembro. Eu falei, então vamos usar isso para a gente resgatar. Durante a semana, se tiver qualquer memória, me manda. Porque às vezes eu esqueço, às vezes é só uma coisa que passou. Aí ela me manda, Renato, olha, teve uma época, quando eu tinha 13 anos, a gente indo para a roça, eu vi um cavalo caído e uma caminhonete que bateu. E aí ele estava lá, tinha muita luz, não sei se o rapaz estava doente, porque minha mãe me tampou. Aí eu não lembro do que estava acontecendo, mas eu vi alguma coisa assim, tinha morrido o animal. Pode ser? Falei, vamos entender, porque é uma memória. Uma vez que eu diagnostiquei, eu tenho a consciência dela. Eu tenho o posicionamento cerebral dessa imagem. Falei, se for, você vai passar. Porque eu identifiquei aquele lugar do medo, que o carro é perigoso, que causa morte, que é uma responsabilidade muito grande. E aquela memória, ela estava me defendendo. Então, quando essa perna esquerda, ela treme, é uma memória de defesa. E aí ele não faz isso para eu não tirar a carteira, ele faz isso porque o veículo é perigoso. Então, uma vez que eu entendi, eu reverti esse quadro no consultório para um ponto positivo. O que é o positivo? Eu sou responsável, eu vou dirigir bem, esse carro vai me servir para ajudar meus pais,
que estão doentes aí para o hospital, se caso for uma urgência, eu vou criar outra memória em cima dessa. Esse autoconhecimento nos coloca numa base de mais controle das emoções, do sentimento, de quem eu sou, de como que eu articulo com as escolhas que eu faço. Igual pais e filhos. Se eu escolhi ter filhos, eu tenho que escolher ser uma pessoa que tenha mais respeito, mais disciplina. É uma escolha de ser pai. Legal. Espero que você tenha gostado muito. Que não, meu Deus, ficaria mais um dia aqui pra gente conversar, né, Renato? É muito bom entrar na casa das pessoas com esse princípio, né, da gente trocar ideia, experiência. Isso engrandece tanto quem ouve, quanto a gente que estuda, ouve, escuta, pra gente ir aprendendo juntos, né? É uma troca muito boa. Sim. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Olá, galera! Geração Solidária, tudo bem? Robert aqui da Embeleze. Olha só, estou hoje aqui onde os consultores da Embeleze ficam para esperar sua ligação, para receber sua mensagem e para esclarecer todas as dúvidas que você tem com geração à área da beleza. Olha, os cursos da Embeleze são cursos rápidos, práticos, que com menos de 2 meses você já pode estar na área. É isso mesmo, já pode estar na área gerando renda com menos de 2 meses. Os cursos são 80% práticos e são abertos a todo o público. Nós temos pessoas aqui na escola a partir de 12 anos de idade. Ó, e não tem limite de idade não, viu? A hora de mudar é agora. Então se você quer uma mudança aí, entre em contato com a gente, que os nossos consultores, ou até mesmo eu, Robert, vou te atender aqui com o maior prazer para te explicar como a gente pode mudar a sua vida. Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Que pena, o programa chegou ao final. Espero que você tenha gostado. Geração Solidária, essa onda do bem que chega na tua casa toda quarta-feira e aos domingos 10h30 da manhã tem reprise, quarta às 20h30. É vocês que construíram o programa conosco hoje. O seu tema que você sugeriu, esse tema que foi sugerido por você, telespectador, nos ajudou muito. Espero que você possa colocar em prática cada palavra que falada, sabe, cada informação são muito ricas. Agradecer a Cláudia, ao meu amigo naturopata Ramon de Assis, que conosco participa toda semana dando sugestões sobre saúde, sobre a ciência natural, que é a naturopatia, e os vários convidados que por aqui passam, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, aguardo vocês no próximo programa e, claro, nos ajude a construir o Geração Solidário, essa onda do bem que chega toda semana para você. Tchau, tchau!